Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula do curso de eletrocardiograma e hoje o tema da discussão será bloqueios. Meu nome é Bruna Franco Nogueira Topa, eu sou médica cardiologista e ecocardiografista da Cardiopédia Brasil e responsável pelo serviço de cardiopatias congênitas nos adolescentes e adultos do nosso serviço. Então, eu começo mostrando essa frase, né, que é trazida na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos, que eu, inclusive, eu recomendo a leitura. Ela fala, né, inicialmente, quando aborda o tema dos bloqueios, que a denominação bloqueio de Ramm ela é muito bem estabelecida e consagrada na literatura, mas o que ocorre de verdade são diversos graus de atraso na propagação intraventricular dos impulsos elétricos, né? Determinando mudanças da forma e também da duração do complexo QRS. Por isso que a sua apresentação é tão variável, né? O correto, então, seria dizer atraso, né? Pela condução, pelo ramo direito ou esquerdo, enfim. Porém, muitas vezes essa interrupção, por não ser definitiva, acaba gerando um pouquinho de confusão. O nome, né? A terminologia bloqueio. Nós sabemos que essas mudanças, né, na condução intraventricular, elas podem ser fixas ou intermitentes, como, por exemplo, no bloqueio de ramo frequência dependente, que eu vou comentar com vocês mais à frente. Eles podem acontecer, né, os bloqueios, por alteração estrutural no sistema de condução, né, His-Purkinje, ou até mesmo alterações do miocárdio, né, do ventrículo, como necrose, fibrose, calcificação, lesões infiltrativas, insuficiência até vascular, né, questão perfusional, ou até mesmo funcional, né? Então, a questão anatômica muitas vezes pode estar preservada, mas existe um período refratário relativo que pode gerar alguma aberrância na condução desse estímulo e adquirir as formas também apresentadas nessa aula, tá bom? Então, o delineamento da discussão, para vocês saberem quais tópicos nós vamos passar. Bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, os bloqueios fasciculares, né, ou aqueles divisionais do ramo esquerdo, os bloqueios fasciculares ou os divisionais do ramo direito, a associação de bloqueios, né, podem ser multifasciculares, né, bifasciculares, o bloqueio de ramo frequência dependente, o bloqueio de ramo mascarado e algumas situações que vamos citar superficialmente apenas envolvendo essa situação especial no sistema de condução, né, na condução intraventricular. Então, nessa aula vão ser abordados as alterações da condução ventricular que ocorre nos ramos do feixe de His, né, ramo direito e ramo esquerdo, principalmente, e os seus fascículos. Então, só recordando o sistema de condução rapidamente, brevemente, e também a propagação do estímulo cardíaco, o estímulo elétrico começa, se inicia no nó sinusal, ele fica perto da desembocadura da veia cava superior, no átrio direito. Posteriormente, esse estímulo passa pelos feixes internodais, né? E também por meio do feixe de Bachmann, do fascículo de Bachmann, vai para o átrio esquerdo, depois por nó atrioventricular, feixe de His, e aí existe essa bifurcação em ramo direito e esquerdo, né? Sendo que o ramo direito emerge, né, junto ao septo interventricular, o septo membranoso anteriormente, e se direciona para o ventrículo direito, projetando-se aqui para a região do músculo papilar anterior. E posteriormente, né, as fibras se orientam para três direções: direção anterior, medial e posterior, e posteriormente também é, dando origem às fibras de Purkinje, né, a rede de Purkinje subendocárdica. Já o ramo esquerdo, ele também emerge desse septo membranoso e, na verdade, ele trifurca, né? Ele emite como se fosse ramos em leque. E esses ramos são os três principais fascículos que vão ser também abordados mais à frente, mas é o fascículo antero superior, né? Ou anterior, fascículo posterior ou póstero inferior e o fascículo anteromedial ou septal. Relembrando, e é muito importante ter essas imagens em mente. O posicionamento adequado dos eletrodos no tórax, e na verdade saber exatamente onde eles estão posicionados no tórax e sua relação é, anatômica mesmo com o coração, é muito importante nós termos essa exata noção,
né? Então, se eu tenho um vetor que se direciona anteriormente e para a direita, o V1 vai ser a derivação que vai olhar de cara para esse vetor. Então, vai ser aquela derivação em que eu vou ver aquele vetor bem positivo. Já esse mesmo vetor vai ser visto lá por V6 de costas, né? Vou ver a cauda do vetor. Então, ela vai ver essa mesma corrente, né? De forma negativa. Então, é importante saber o posicionamento do coração no tórax e dos eletrodos no tórax para saber como que eles vão captar cada estímulo. E olhando, tendo isso em mente, fica muito mais fácil entender as alterações que acontecem nas sobrecargas, nos bloqueios, em diversas alterações e condições cardíacas, tá bom? Então, nós vamos começar pelo mais comum das cardiopatias congênitas, que é o bloqueio do ramo direito. O bloqueio do ramo direito tem alguns critérios, né, eletrocardiográficos, alguns mais consagrados, outros menos citados, mas não menos importantes. Vou passar falando sobre eles, tá? Vou mostrar essas tabelas, depois nós vamos trazer eletrocardiograma para olhar e cada critério ser novamente falado para sedimentar, tá bom? Não adianta nem mostrar só a tabela e nem só o eletro. Então, primeiro apresentar o conceito para depois exemplificar. Então, é fundamental a condição de ser um QRS alargado. O QRS alargado significa duração maior ou igual a 120 milissegundos nos adultos, e eu vou falar no slide à frente da duração para as crianças, tá bom? Então, isso é obrigatório, alargamento do QRS, de acordo com o valor de referência para a faixa etária que eu estou analisando o eletro, tá? Então, sempre que pegar um eletro, lembra, olha, a faixa etária exata daquele indivíduo que está sendo estudado. A onda S empastada em D1, AVL, V5 e V6. Por quê? Porque D1, AVL, V5 e V6 são aquelas derivações que estão aqui olhando para a esquerda, né? Então, são as derivações em que vem bem o ventrículo esquerdo. A gente fala que são as derivações irmãs, D1, AVL, V5 e V6. Por que então que, se ela vê bem ventrículo esquerdo, eu vou ver como onda S a despolarização alterada do ventrículo direito, que é a oposta, né? Então é importante ter isso em mente. Empastamento é esse aumento da duração, né? Vou mostrar nos exemplos. Ondas Q pequena e R grande em AVR com a R empastada. Então, eu tenho QR, sendo que essa onda R ela é grande e demorada, empastada, mais significativa. A morfologia de RS, R', sendo R pequeno, S grande e R' grande, ou R pequeno, S pequeno e R' grande, ou seja, o R' é maior, né, que a onda R inicial, então aquela morfologia que eu vou mostrar para vocês em orelhinha de coelho ou em letra M, né, sendo que a segunda porção, né, do que lembra uma letra M, ela tem que ser maior, mais importante, mais empastada, né, mais demorada. O eixo do QRS, né, o eixo elétrico do QRS, ele é variável, mas ele sempre tende para a direita, tá, no plano frontal. E a onda T, ela é assimétrica e em oposição ao retardo final do QRS. Então, naqueles que o QRS é positivo, né, às vezes polifásico, eu vou encontrar uma onda T, um segmento até ST negativo, em oposição, porque nada mais é do que a repolarização, né, atrasada dessa porção que está com dificuldade de se despolarizar. Então, aqui outros critérios, né, também citados na literatura, como eu disse, né, aquele padrão polifásico do QRS, né, aquele QRS, às vezes um RS, R', em V1 e V2, essa amplitude da onda R', que é a segunda onda maior e mais larga que a R inicial, e a onda T negativa, né? Então, esse critério, ele na verdade é uma somatória de alguns que foram falados atrás. Lembrando que, né, D1 e V6 pode ter uma onda S de duração maior que a onda R ou essa duração maior que 40 milissegundos. Muitas vezes a gente vê um eletro e fica em dúvida se a onda S ela pode estar empastada, né, ou até mesmo um pouquinho mais alargada em V6, por exemplo, né, que é uma derivação que constantemente a gente vê. Existe esse valor de referência de 40 milissegundos. Algumas referências usam 30 como dentro do normal, mas maior que 40 é o que é considerado aumentado. Vou mostrar para vocês.
Então, o pico normal da onda R em V5 e V6 só que com uma deflexão intrínsecoide com uma duração um pouquinho maior em V1. Então, do início do QRS até o pico da onda R, dá mais do que 50 milissegundos em V1. E aqui os outros padrões que pode aparecer, R grande, R', ou R grande, S grande, R grande, S grande, R', S grande, com a T negativa nessas derivações intermediárias de V3 e V4. Esse é um pouquinho mais difícil, mas também é importante citar. Só falando com relação à faixa etária, em 2009, né, foi publicada esse guideline no Circulation, é, nessa parte 3 especificamente, né, ele tem diversas partes, fala sobre os distúrbios de condução intraventricular. E nesse guideline ele fala sobre aqueles cortes, né, que eu comentei com vocês que a gente ia falar sobre a faixa etária pediátrica. Então, adultos, o que é um QRS largo? Maior ou igual a 120 milissegundos, né? Crianças na idade entre 4 e 16 anos, mais do que 100 milissegundos, o QRS é considerado alargado e crianças pequenas, menores do que 4 anos, um QRS maior do que 90 milissegundos é considerado alargado, tá? Esse termo aqui, bloqueio incompleto do ramo direito, não se tem usado mais tanto, mas só para vocês terem uma ideia, né? Tem a morfologia daqueles critérios que eu mostrei nos slides anteriores, mas com uma duração do QRS normal. Então, seria uma duração do QRS menor que 120, né? Entre 110 e 120 milissegundos nos adultos, entre 90 e 100 milissegundos nas crianças entre 4 e 16 anos, e entre 86 e 90 milissegundos nas crianças menores do que 8 anos. Os demais critérios, como eu já disse, são os critérios já que a gente usa para a classificação habitual do bloqueio de ramo direito. E nas crianças, também lembrando aquele critério que eu comentei do retardo da deflexão do ramo direito, na verdade a gente usa aquele número de 40 milissegundos para adulto, mas também em crianças o valor de corte é um pouquinho menor nas crianças menores. Mas isso aqui é um pouco menos significativo. É muito importante isso aqui. A gente, além de ter esses valores aqui em mente, muitas vezes é importante saber essa tabela de Davignon simplificada, que foi publicada nessa mesma diretriz de 2022, com alguns parâmetros que ele considerou, né, de maior importância, entre eles a duração do QRS para cada faixa etária. Então, eu posso usar esse critério, né, ou esse critério para a duração do QRS para dizer se um bloqueio de ramo tem alargamento do QRS, né? Se existe verdadeiramente um alargamento do QRS que possa configurar em bloqueio de ramo esquerdo. Lembrando que a tabela de Davignon não simplificada é esta, bem extensa, mas aqui, na verdade, basicamente inclui o tamanho de cada onda nas derivações precordiais, que acaba deixando ela um pouquinho mais extensa, tá? Vamos exemplificar então, que é importante para sedimentar. Esse é um elétron, já estou dizendo, que tem bloqueio de ramo direito. Então, quais são os critérios? Primeiro e obrigatório, alargamento do QRS. Um QRS maior ou igual a 120 milissegundos como condição fundamental. A onda S empastada, ou seja, uma S de maior duração, vejam aqui que ela dura pelo menos um quadradinho e meio, até um pouquinho mais aqui, ó, né? Em V5, V6, D1 e AVL, derivações irmãs que olham para VE. Então, lembra que elas vão ver onda S empastada quando o VD está com atraso da despolarização. Então, D1, AVL, V5 e V6 com uma S empastada, uma duração aumentada. Aqui é aquele padrão QR com a R também empastada em AVR, né? A questão do eixo, o eixo discretamente desviado para a direita, né? Um D1 um pouco mais negativo do que positivo, né? E ainda com AVF positivo, então o eixo discretamente desviado para a direita, né, tendendo para a direita, pelo menos no plano frontal, que é o que a gente observa. Esse padrão R pequena, S e R', né, que lembra um M, a orelhinha de coelho, enfim, sendo que a segunda porção, que é a onda R', ela é maior, né, e também com uma maior duração, tem um maior empastamento, né, em relação à onda R inicial. A onda T assimétrica em oposição ao segmento
que está com retardo de condução, né, no final do QRS, certo? Então, esse é um exemplo de bloqueio de ramo direito, e todos preenchem todos aqueles critérios citados. Esse é um eletro do nosso serviço, uma paciente com tetralogia de Fallot, também preenchendo os critérios, um QRS alargado. Eu vou mostrar ampliado aqui um pouquinho, um QRS alargado, né? Se a gente contar aqui, tem mais do que 120 milissegundos. Na verdade, esse paciente era adolescente, então até o valor de corte era um pouquinho mais baixo, então um QRS alargado. Aqui com relação à onda, o eixo discretamente desviado para a direita, aquele padrão, né, que uma mínima R, né, uma R pequenininha, SR', né, aquele QRS polifásico, com a porção do R' mais importante do que a R inicial, sendo essa R empastada, o QRS segmento ST negativo, em oposição ao segmento em que está com retardo de condução, né? Então, aqui, onda S em V5, V6, D1 e AVL empastada, uma S de maior duração e empastado. Enfim, todos os critérios para bloqueio do ramo direito, certo? Aqui, então, agora nós vamos para bloqueio do ramo esquerdo. Lembrando que bloqueio do ramo esquerdo é uma condição que sempre deve ser levada em conta a preocupação com a presença de alguma cardiopatia estrutural, né? Seja ela alguma alteração isquêmica, estrutural, miocardite, enfim. Sempre deve ser pensado, porque ao contrário do bloqueio de ramo direito, que uma parte da população pediátrica pode ter, como dentro ainda do normal, e também é muito comum nas cardiopatias congênitas, o bloqueio de ramo esquerdo já tem que ligar um alerta um pouquinho maior, tá? Por isso que é preciso saber a sua identificação correta e, ao mesmo tempo, né, o que ele pode significar. Os critérios são, né, um QRS alargado com uma duração maior ou igual a 120 milissegundos nos adultos. Também na faixa etária pediátrica, no slide seguinte, eu vou mostrar aqueles mesmos intervalos de duração de QRS para cada faixa etária, mas eu queria muito reforçar esse primeiro critério, porque o QRS alargado, com duração de mais do que 120 milissegundos, ele é fundamental, condição fundamental para que você classifique como bloqueio de ramo esquerdo. Mas saibam que no BRE, devido aos atrasos que acontecem no sistema de condução, aquelas manifestações mais clássicas do BRE, e na verdade muitos estudiosos falam que idealmente o corte teria que ser 130 milissegundos, porque dificilmente um bloqueio de ramo esquerdo completo, mesmo como habitualmente se vê, a duração é menor do que 130. Mas assim, as manifestações clássicas acontecem, né, nas mulheres com QRS superior a 130, né? E nos homens 140, quer dizer, eu espero que RS mais alargados do que o habitual. Isso é um conceito importante. A ausência da onda Q nas derivações esquerdas, né? Perde aquele vetor. Então, a ausência da onda Q na D1, AVL, V5 e V6 nas derivações irmãs. Sendo que pode dessas quatro, AVL ter uma pequena onda Q, tá? Nos demais não costuma ser vista. A onda R alargada, também nas derivações, né, irmãs que vem o lado esquerdo, uma onda R alargada com aquele formato em torre, uma R pura, sem Q, com muitas vezes entalhes e até empastamentos da porção médio terminal nessas derivações. Nós vamos ver exemplos. Uma onda R pequena, muitas vezes até onda Q, de V1 a V3. Então a gente perde aquela onda R, né? Que o eletrohabitual tem aquela progressão no plano frontal normal da onda R. Ele perde. Então, de V1 a V3 fica onda R muito pequena ou até mesmo onda Q. A deflexão intrinsecoide, né, que é aquele do início do QRS até o pico da onda R em V5 e V6, maior ou igual a 50 milissegundos, ou seja, mais demorado, significa que esse ventrículo está com mais dificuldade para ser despolarizado.
E o eixo elétrico, geralmente, ele tem uma discreta tendência a desvio para a esquerda, já não é obrigatório, né, aquele desvio mesmo para a esquerda, mas pode ter uma tendência a esse desvio. E é aquilo, assim como no BRD, né, o segmento ST e T assimétrico em oposição ao retardo médio terminal que acontece naquelas derivações. Então, só lembrando, né, na população pediátrica, é essa, preciso individualizar o intervalo do QRS. Então, lembrando, QRS maior ou igual a 120 milissegundos em adultos é alargado. Maior que 100 milissegundos em crianças entre 4 e 16 anos e maior que 90 milissegundos em crianças menores de 4 anos. Também estendendo o conceito para aquilo que antigamente nós chamávamos de bloqueio incompleto, QRS com a duração entre 110 e 119 nos adultos, 90 e 100 nas crianças de 8 a 16 e entre 80 e 90 nas crianças menores do que 8. Então, nesse incompleto, que hoje a gente acaba falando, né, um atraso de condução, distúrbio de condução pelo ramo esquerdo, lembra muito um padrão de hipertrofia, né? Aquele padrão de hipertrofia ventricular esquerda. E então é importante diferenciar. Aqui a tabela de Davignon simplificada para ver a duração do QRS para cada faixa etária e a tabela de Davignon sem ser simplificada. Aqui, um exemplo de um eletro com bloqueio de ramo esquerdo. Nesse eletro, a gente tem um desvio do eixo elétrico para a esquerda, né? Então, D1 positivo, mas com AVF negativo. É um eixo que está praticamente sobre AVL. Esse padrão, né, de R muito pequena, quase que nas precordiais de V1 a V3, né, com esse padrão de R em torre, né, a ausência de onda Q em V5, V6, D1, AVL. Então fica esse padrão de R pura, com esse entalhe aqui, ó, esse retardo na condução mais na porção final dela, e esse segmento ST oposto, segmento ST e T oposto, negativo, a essa R pura, essa R que é empastada. Então, é, essas características são muito importantes. Deflexão intrinsecoide de V5 e V6, né, do início do QRS até o pico da onda R aqui, a gente vê que dura mais do que um quadradinho e meio, né? Então, atrasado, então mais com certeza do que 50 milissegundos, certo? Então, mostrei aqui o desvio do eixo, né, do QRS, e são as principais alterações, tá? O bloqueio de ramo esquerdo, ele é mais fácil de ser identificado, por isso que eu trouxe esse exemplo que é bem clássico, tá? Agora nós vamos falar dos bloqueios fasciculares, ou seja, aqueles bloqueios chamados divisionais. Por quê? No ramo esquerdo, como eu comentei, ele emerge, né, do septo membranoso e faz aquele leque, né, a abertura dos seus ramos, emitindo o ramo antero superior, né, que é esse primeiro aqui, né, emitindo o ramo póstero inferior e o anteromedial. São os três principais, é uma divisão mais marcada, né? Por isso que se fala muito mais dos bloqueios fasciculares do ramo esquerdo do que do ramo direito. Então, começando pelo mais frequente, bloqueio divisional antero-superior esquerdo, o famoso BDAS. Esse ramo antero-superior. Então, quando eu tenho bloqueio desse ramo, eu vou ter um atraso, certo? Então, o que que acontece? A condução habitual não vai passar pelo caminho que se passaria. A despolarização dessa região do ventrículo esquerdo vai vir de cá para cá, ou seja, da direita para a esquerda, ou seja, o vetor vai passar a se desviar para a esquerda, para despolarizar essa região de forma miócito a miócito, né? Vai passar a despolarizar essa região que vai acontecer de forma atrasada. Com isso, ela puxa o vetor. Lembra que eu falei? As derivações que olham para a esquerda vão acabar vendo esse vetor maior e de frente, né? Esse vetor, então, faz com que o eixo do QRS se desvie para além de menos 45 graus, né?
cria-se um padrão R pequena e S grande na parede inferior, sendo que a S de D3 é maior que a S de D2. E o QRS não pode estar alargado, também é condição para esse classificação de BDAS. Então, R pequena com S profunda, então RS em D2, D3 e AVF, com a S de D3 maior que a S de D2. Esses dois primeiros são muito importantes e muitas vezes já nos ajudam a classificar o BDAS, mas é importante saber dos outros, tá? Em D3, habitualmente, essa amplitude, né, da onda S pode ser maior ou igual a 15. Eu tenho um padrão, né, de Q pequena e R grande em D1 e AVL, com um tempo de deflexão da deflexão intrínseca também alargado, tá? Ou até mesmo uma Q pequena, R grande e S pequena com essa S mínima em D1. Um padrão em AVL de QR, sendo esse R empastado, né? Lembra, AVL, D1, eles olham para a esquerda, então por isso que a onda R é grande, né? Mas ela é empastada. Ela é empastada, ela tem uma derivação intrínsecoide maior ou igual a 50 milissegundos, né? A progressão lenta da onda R de V1 até V3 e também a presença de onda S de V4 a V6. Então, o que acontece com o eixo é isso, ele se desvia para a esquerda, e com isso, D1 AVL, né, vai ver esse eixo bem positivo, mas aquele das derivações inferiores vão ver mais negativo, por isso que o padrão Q é uma onda Q, né, esse padrão aqui do segundo é uma onda R pequena, seguido de uma S profunda, porque ele está vendo esse vetor de costas. Então, essa S profunda refere-se a essa despolarização que acontece de uma maneira alterada. Então, vamos para um exemplo do BDAS, né? Esse é um elétron que tem BDAS. Primeiro lugar, eixo. Eixo desviado para a esquerda, positivo em D1, negativo em AVF. Aquele segundo critério, onda R pequena e S profunda. R pequena e S profunda nas derivações inferiores. Então, D2, D3 e AVS, AVF. Sendo o S de D3 maior do que o S de D2 e o QRS durando menos do que 120 milissegundos, certo? Agora, com relação a D3, né, aquela da amplitude maior que 15, como eu disse, ela não é obrigatória, ela pode estar presente. Aqui não é o caso, mas ela não é obrigatória. E aqui em D1 e AVL, do início da onda Q até o pico da onda R, essa deflexão intrínsecoide é maior ou igual a 50 milissegundos, também fecharia nesse critério, né? Ah, também aqui em D1 tem aquela S mínima, lembra daquele outro critério? Esse aqui, ó. Então, pode ser QRS com uma S mínima em D1. E também a mesma coisa, padrão de QR em AVL com esse R empastado. E também a progressão lenta, né, da onda R de V1 até V3. Lembrando também aquele critério da presença de onda S um pouco mais profunda de V4 a V6, né? Então, esses são os critérios do BDAS. Agora, o BDPI, né? Bloqueio divisional póstero inferior é esse ramo, né, que se projeta aqui nessa imagem. Então, ao contrário, né, do BDAS, que o estímulo passa de onde já foi despolarizado para onde ainda falta despolarizar, se desviando para a esquerda, aqui é o contrário. Vai a mesma coisa, vai de onde já foi despolarizado para onde falta despolarizar. Por isso que aponta para a direita. Então, o que que você precisa saber e que é muito importante? O eixo do QRS vai ser desviado para a direita. Então, por isso que fala aqui no plano frontal para além de mais 90, mas é um eixo desviado para a direita, na ausência de sobrecarga ventricular direita,
tá? O que eu preciso saber antes? O paciente é muito longilíneo, ou tem sobrecarga ventricular direita, ou tem uma área eletricamente inativa lateral que possa levar a essa alteração da despolarização? Então, se tiver alguma dessas três condições, eu não posso classificar como BDPI, tá? Agora, se não houver e preencher os critérios, com certeza. Então, primeiro, eu vou olhar para um eletro e ver o eixo desviado para a direita. Vou pensar, será que tem sobrecarga? Não, não tem sobrecarga. Será que tem BDPI? Vamos olhar os outros critérios. Na parede inferior, vai ter um padrão de Q pequeno e R grande. Então, vai ser um QR com R grande na parede inferior. Por quê? Não falei para vocês? A parede inferior está aqui, olha para baixo. Então, se o eixo desvia para baixo, ele vai ver essa onda R grandona, né? Sendo que a R de D3 tem que ser maior que a R de D2 e a deflexão intrinsecoide geralmente é maior que 50 milissegundos. A onda R em D3, né, ou região equivalente inferior, pode ser maior que 15, da mesma forma, pode olhar que os critérios são até lembram do BDS, mas são opostos, né? O tempo da deflexão intrinsecoide também é aumentado em AVF, V5 e V6, também maior ou igual a 50 milissegundos. Em D1, eu posso ter um padrão de R pequeno e S grande, com duração, né, sempre menor que 120 milissegundos, e também pode ocorrer uma progressão mais lenta da R de V1 a V3, tá? E também uma onda S de V2 a V6. Esses últimos dois critérios lembram um pouquinho aqueles do BDS, totalmente oposto, porque o eixo está desviado aqui para a direita, tá? Então, como eu falei, o eixo desvia para a direita, as derivações inferiores vão ver R grande, tá? Diferente do eixo desviado para a esquerda do BDAS, que vai ver S grande. Então, aqui desviou para a direita, não tem sobrecarga ventricular direita ou área inativa nessa região, etc. Eu vou pensar sempre em BDPI. E aí eu vou olhar, a onda R é grande nas inferiores, é uma onda R em que a R de D3 é maior que a R de D2, pensar em BDPI, como mostra essa imagem. Então, primeiro lugar, eixo positivo em AVF, ou seja, para baixo, e para direita, negativo em D1. Então, tá para cá, negativo em D1, e para baixo. Então, o eixo desviado para a direita. Esse paciente não tem sobrecarga, né? Não tem sobrecarga de ventrículo direito. Então, eu vou olhar aquele padrão nas derivações inferiores. Olha lá, Q pequeno e R grande nas inferiores, certo? Com R de D3 maior que a R de D2. Nesse caso, também, como eu disse, não preenche maior que 15, mas não é um critério, né, que a gente vai ter como obrigatório, perdão, como obrigatório. E o tempo, né, da deflexão intrinsecoide também é aumentado. Quais derivações? V5, V6, e também a gente vê esse mesmo padrão aqui em AVF, tá? Duração do QRS menor que 120 milissegundos, e essa progressão mais lenta de R de V1 a V3 com essa S que persiste aqui, né? De V3, V4, V5, certo? Bloqueio divisional póstero inferior. Agora, bloqueio divisional anteromedial, né? No bloqueio divisional anteromedial esquerdo, ele é menos significativo, ele é menos expressivo, ele é de mais difícil diagnóstico, e esse ramo também é menos, digamos que é mais protegido do ponto de vista perfusional, né? A região do ântero superior é uma região muito passível de ser suscetível à isquemia, à manipulação cirúrgica, muitas vezes, nessa região, né? Ele está próximo de territórios importantes anatômicos. Já o bloqueio anteromedial já é uma menos expressivo nesse sentido, por isso que, além de mais difícil o diagnóstico, ele também é menos frequente, tá? Aqui, o póstero inferior, eu também tenho que sempre pensar em alguma cardiopatia estrutural, alguma alteração isquêmica, né, pelo território que ele se coloca. Então, antes de olhar, né, os critérios específicos do BDAM, né, do bloqueio divisional anteromedial esquerdo, eu tenho que lembrar, esses critérios são válidos na ausência de sobrecarga ventricular direita, na ausência de hipertrofia septal ou infarto lateral. O que então me faz olhar para um eletro e pensar em BDAM? De V1 a V4,
são ondas R amplas, com ondas Q pequenas. Então, é um QR com R ampla de V1 a V4. A onda R em V2 e V3, ela pode ser maior ou igual a 15 milímetros, ou até mesmo desde V1, né, de V1 a V3, e ela vai crescendo para as derivações precordiais intermediárias e depois diminui novamente em V5 e V6. Então, uma onda R que cresce de V1 a V3 até V4, e depois ela vai caindo de V5 a V6, a sua. Então, perde aquele padrão da progressão normal da onda R nas precordiais, né? Isso aqui é muito importante também. Pode acontecer um salto de crescimento súbito da onda R de V1 para V2, certo? Então, às vezes, você pode ter até um R pequeno com S grande em V1 e um R grande pula para um R grande em V2, né? A duração do QRS, novamente, menor que 120 milissegundos, é condição para todos os bloqueios divisionais do ramo esquerdo. E a ausência, e aqui que também é uma coisa muito importante, não tem desvio do eixo elétrico de QRS no plano frontal. Por quê? É descrito na literatura que acontece um desvio no plano horizontal. Por isso que eu vejo essas ondas R maiores de V1 a V4. É um desvio no plano horizontal, é como se eu não mudasse o plano frontal, só o plano horizontal, por isso que o eixo não se mexe, o eixo não se altera, tá? E as ondas T, em geral, são negativas nas precordiais direitas, né? De V1 a V3. R grande, em geral, com a onda T oposta negativa. Em geral, tá? Esse critério também não é obrigatório. Então vamos lá. Então, uma morfologia de uma onda R ampla que cresce de V1 até V3, só olhando aqui o eixo ainda minimamente negativo em AVF, né? Minimamente, e é mais bastante positivo em D1, tá quase sobre o D1. Então, assim, um eixo que não praticamente, né, não tá tão alterado em relação relacionado a esse tipo de bloqueio, minimamente só um pouquinho para ainda dentro do normal, que esse paciente era adulto. Aqui, então, uma onda R que cresce de V1 a V3, tá vendo? E depois ela vai diminuindo. Então, ela aumenta e depois diminui. Não é aquela progressão habitual. A onda R, aqui, né, então, de V1 até V3, pode chegar até 15 milímetros, então, que é o caso, né? E depois também poderia ter, tá? Esse elétron não tem, mas poderia ter um salto de crescimento de V1 para V2 aqui na onda R, começar pequenininha e ficar grande, mas na verdade esse elétron especificamente não tem. Claro, lembrando, na ausência de critérios de sobrecarga direita, de área inativa lateral, que a gente está vendo que não tem nesse elétron, né? E também não tem aquele padrão de todas as ondas T negativas, apenas em V1. Mas poderia ter a onda T negativa nas precordiais direitas, tá? Então, agora menos falado, também um pouco clinicamente menos expressivo, os bloqueios do ramo fasciculares do ramo direito. Basicamente são dois: o bloqueio divisional superior direito e o bloqueio divisional inferior direito. É dito na diretriz, na literatura, que na dificuldade do reconhecimento dos bloqueios divisionais direitos, pode ser utilizado o termo atraso final da condução intraventricular. Então, se você observa alguma dessas alterações, mas você tem dificuldade de classificação, pode ser genericamente denominado assim, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então, de acordo com a diretriz de 2022, o bloqueio divisional superior direito é um que tem padrão. Isso aqui, inclusive, a gente não encontra nem exemplo de eletro na literatura, é muito difícil, tá? E é muito até questionado por alguns profissionais, mas enfim, o bloqueio é preciso ser dito, né? O bloqueio divisional superior direito, eu tenho uma presença na parede inferior de S grande, né? Então, uma R pequenininha e S grande, lembrando aquele padrão de RS do BDAS, mas, diferentemente do BDAS, eu vou ter uma S de D2 maior do que uma S de D3, ou seja,
o critério, né? Aquele padrão é o mesmo, mas a S de D2 é maior que a S de D3. Então, se eu olho para o elétron, eu vejo aquele padrãozinho que lembra um BDAS, mas com esse padrão que a S maior é em D2, né, alertar também para essa condição. Então, uma onda R grande em D1 com uma onda S pequena, na verdade maior do que 2 milímetros, né, em D1. Uma R pequena e S grande em D1, ou aqui eu não coloquei a duração, tá? A duração aumentada dessa onda S, né? Uma onda S que fica um pouquinho mais empastada nessas derivações. Aqui, uma onda S empastada de V1 em V2, e V5 e V6, ou eventualmente R, S profunda e R' em V1 e V2. Ou, né, também aquilo aqui, lembrando aquele padrão de Q com R empastado em AVR. E o inferior, o que difere, né, uma onda R em D2 maior que a onda R de D3. Lembrando, né, que só para fazer uma correlação, tem o BDPI, né, que fala em inferior, que também acontece ondas R's amplas em D2 e D3. Então, só lembrando que aqui vai ser o contrário. Ao invés da R de D3 ser maior que a de D2, que seria do BDPI, a onda R de D2 vai ser maior que a onda R de D3, certo? Em D1, essa duração menor que 120 milissegundos, né, do complexo QRS, sendo um padrão de onda R pequena e S profunda. O eixo, nesse caso, ele vai ser orientado para a direita e ter um S empastado de V1 e V2, ou V5 e V6, ou aquele padrão RS, R' em V1 e V2, mas com uma S grande em V1 e V2, não uma R' grande, como é, por exemplo, no bloqueio de ramo direito, certo? Então, e um QR com a VR, tendo esse R, essa segunda porção, né, esse R mais empastado. Enfim, podem ver que são critérios um pouquinho mais chatinhos, né? Alguns lembram do BDAS, só que muda essa questão da. Né? Esse lembra um pouquinho mais do BDS, esse aqui lembra um pouquinho mais do BDPI. Lembrando que são dos ramos opostos, né? Aqui são dos ramos direitos. Então, se eu vejo aqui, de repente, um elétron que lembra aquele padrão, né, de BDAS, mas que a S está muito maior em D2 do que D3, será que é um bloqueio do ramo superior direito, né? Será? Ou vai olhar o AVR, ver se tem aquele padrão QR empastado, né? Ou essa duração do QRS sempre, né, menor que 120 milissegundos, ou esse padrão, né, em V1 e V2 de RS, R', só que com a onda S grande, tanto no superior quanto no inferior, certo? Aqui, só para mostrar para vocês, porque é realmente muito difícil de achar imagens, né, na literatura. Nesse artigo é o que a diretriz cita. Olha só, é de 1968 e basicamente não tem imagens adequadas para mostrar aqui na aula, mas é nesse artigo que eles citam da significância clínica desses bloqueios divisionais do ramo direito, tá bom? Foi publicado há muito tempo e se fala um pouco menos a respeito disso agora. Então, associação de bloqueios ou bloqueios multifasciculares. Basicamente, todos vão ser associação dos dois critérios. Então, se eu tenho BRD com BDAS, eu vou ter associação de critérios de BRD, perdão, com critérios de BDAS. Certo? Então, vamos lá. Aqui, um eixo positivo em D1 e negativo em AVF. Um eixo desviado para a esquerda, né? Então, vamos só olhar primeiro do BRD. Padrão RS, R', com segunda porção, né, do R' mais importante, mais empastada, né, em V1, V2, com oposição da onda T, segmento ST nessas derivações, uma R empastada em V5, V6, D1, AVL. Aqui lembra que a VL às vezes pode não seguir o mesmo padrão, essa R da duração aumentada, enfim, BRD com certeza.
com o critério de BDAS, ou seja, o eixo desviado para além de menos 45, com o padrão de R pequena e S profunda em D2, D3 e AVF, sendo a onda S de D3 maior que a S de D2, um QRS menor que 120 milissegundos, aquele padrão, né, de R pequena, Q e a segunda porção do R' em AVR bem empastada, né? Então, critérios de BRD associado a critérios de BDAS. Muito comum, mais comum dentro do que as outras associações que eu vou citar. E lembrar, né, da doença de Chagas, que isso é muito citado na literatura, que essa associação é comum. Aqui, bloqueio de ramo esquerdo com BDAS. Então, eu vou ter um bloqueio de ramo esquerdo. Na verdade, alguns autores falam que a gente tem que falar bloqueio de ramo esquerdo com desvio do eixo para a esquerda, né? Quando é presença associada de BDAS. Então, bloqueio do ramo esquerdo com o eixo elétrico no plano frontal orientado para a esquerda, além de menos 30. Sugere a presença de BDAS. Então, olhando aqui, morfologia lembra bastante, né? Principalmente em D1, principalmente, peraí que aqui tá um pouquinho invertido, mas aqui é AVL, tá? Não é AVR. D1 AVL com aquela morfologia de R em torre, com S e segmento ST, na verdade. Oposto, uma R pura em V6, uma R com progressão lenta de V1 a V3 nas precordiais direitas, né? E aqui um desvio do eixo, um D1 positivo com AVF negativo, então o eixo desviado para a esquerda, associado a um padrão R pequeno e S profundo em D2, D3 e AVF, sendo a S de D3 maior que a S de D2, que é a mesma coisa que nós visibilizamos nesse eletro. Padrão de bloqueio de ramo esquerdo, então aqui uma R pura em D1, em AVL, né, com o segmento ST em oposição, uma R que não progride de V1 a V3, enfim, critérios de BRE associados a critérios de BDAS, R pequena e S profunda em parede inferior, com S de D3 maior que S de D2, além daqueles demais critérios. Bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional póstero inferior esquerdo. Então, eu tenho morfologia de bloqueio de ramo direito, SR', com segunda porção, né, empastada, do R' em V1, uma S empastada, né, em V5, V6, D1 e AVL, mas ao mesmo tempo a gente enxerga aqui um desvio do eixo para a direita. Eu tenho uma onda mais pronunciada negativa em D1, então tá para cá, tá para a direita, mais positiva em AVF, para baixo. Então o eixo desviado para a direita, com aquele padrão de onda Q pequena e R ampla na parede inferior, lembre, com a onda R de D3 maior que a R de D2. Então, aqui um BRD com BDPI. Novamente, é a mesma associação, então eu tenho um padrão aqui, né, é, de bloqueio de ramo direito, né, aqui uma R pura, quase em torre, um padrão, uma R pequena, S, R', segunda porção empastada, empastamento da onda S, V5, V6, D1 e AVL, aqui a VL não tem, mas D1 tem, e associado a um padrão de onda Q pequena e R maior na parede inferior, com essa associação do BRD com o BDPI. BDAS com BDAM, né? Lembra que o BDAM, na verdade, esse paciente aqui era um paciente de 84 anos, tinha tido infarto, AVC. Então, assim, que me leva a pensar em BDAM, né? Então, aquela onda R ampla de V1 até V3 maior que 15 milímetros, né? Então, tá mostrando aqui nessas setas vermelhas e depois ela volta a reduzir. Lembra? Ela aumenta e depois ela reduz. E ao mesmo tempo, desvio do eixo, né? Então, um D1 positivo com AVF negativo, um desvio do eixo para a esquerda e esse padrão em parede inferior, Q pequena, S grande, com S de D3 maior que S de D2. Então, BDAS com BDAM. Difícil diagnóstico, difícil associação. Outras associações, só para a ciência, né? Eu posso associar BRD com BDPI, BRE com BDPI,
BRD com BDAS com BDAM. Então, é só saber que a associação vai ser a somatória dos critérios, tá bom? Existe uma entidade, vamos dizer assim, de o bloqueio de ramo mascarado, que a diretriz define como é, um bloqueio de ramo direito, mais comumente com morfologia de R ou R pequena e R' grande em V1, associado à morfologia de bloqueio do ramo esquerdo com BDAS nas derivações do plano frontal. Então, basicamente, ele lembra, né, no horizontal um BRD e lembra no plano frontal um BRE com BDAS, tá? Basicamente é isso. A onda S, né, em D1, habitualmente ou ela está ausente ou ela é muito pequena. Vou mostrar para vocês os dois artigos que são citados, tá? Na referência. Então, esse aqui de 2013. Então, nesse artigo, ele fala que é uma condição, né? Que basicamente o bloqueio, ele fala assim, o bloqueio de ramo mascarado é uma condição na qual as derivações periféricas do eletro, elas lembram um padrão de BRE, geralmente BRE com BDAS, e as pré-cordiais mostram um padrão de BRD. Geralmente tem uma associação com doença grave do ventrículo esquerdo e é um marcador de pior prognóstico, certo? Então, identificar por isso seria importante, tá? E ele mostra essa imagem, né, aqui no artigo. Aqui lembra um padrão, né, de BRD nas pré-cordiais, então um R um RSR' ou até um R puro em torre entalhado em V1, V2, com um S empastado em V5 e V6, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha D1 e AVL, parece de BRD, perdão, de BRE, né? Com o BDAS, uma QS na parede inferior com a S de D3 maior que a S de D2. Isso aqui chama bloqueio de ramo mascarado, tá bom? Bloqueio de ramo frequência dependentes. Basicamente, eu tenho uma alteração da condução intraventricular que ocorre na dependência da frequência cardíaca do paciente. Ele pode ser taquicardia dependente, que é o mais frequente, bradicardia dependente, que é mais raro, e o fenômeno de Ashman ou Ashman, que eu vou citar mais à frente. Então, aqui um exemplo de um BRD taquicardia dependente. Aqui é um eletro do repouso e o paciente que foi fazer um teste ergométrico e adquiriu a morfologia de BRD, tá vendo? Aqui é um RSR em V1, com S empastado em V5 e V6. Esse paciente aqui foi durante o teste ergométrico, né, que foi visibilizado. E é uma condição um pouco mais frequente. Então, o que que a gente sabe? Que uma súbita elevação da frequência cardíaca, sem o encurtamento proporcional daquele período refratário dos ramos, faz com que o estímulo ele encontre e atinja o feixe, né, em questão, geralmente é o direito, quando ele ainda está em período refratário relativo. Então, por isso ele não é conduzido pelo ramo, ele é conduzido depois como um bloqueio, é como se aquele ramo fosse funcionalmente bloqueado. É aquele caso que eu falo para vocês que às vezes é uma alteração funcional também. É mais comum pelo BRD, como eu falei, pela localização anatômica e porque ele é um pouco mais longo e mais próximo da superfície do endocárdio, tá? Então, esse é um exemplo. E o fenômeno de Ashman é que como que acontece, né? Geralmente são nas taques supraventriculares sustentadas, em que acontece uma oscilação do intervalo RR. Então, é semelhante aos da taque dependente, ele acaba encontrando um ramo que ainda estava no período refratário, porque ele acabou gerando um ciclo um mais curto do que o outro. Então, ainda estava em fase de recuperação enquanto ele encontrou o ramo. Então, ele acaba não despolarizando pela via habitual e fazendo com a morfologia de bloqueio de ramo. Isso aqui é um exemplo, né? Esse paciente aqui é uma paciente jovem que tinha queixa de palpitação, era uma mulher jovem com queixa de palpitação. Isso aqui foi um achado de Holter, na verdade, né? Então, teve um batimento prematuro, né? Uma extrasístole, digamos assim, e acabou caindo no período que estava refratário, né? Daquele sistema de condução e começou a conduzir com bloqueio de ramo direito. Na verdade, é,
Pode até acontecer alternância do padrão, né? Aqui, então, um bradicardia dependente aí já é bem mais raro. O que isso justifica? Eles dizem que o impulso vindo do feixe de His acaba atingindo um dos ramos numa fase em que a despolarização diastólica tá naquela fase 4, sabe? Então o impulso seria bloqueado. É muito menos frequente. O mais comum é ver com a queda da frequência essa morfologia normalizar e com o aumento alargar. Mas aqui é o contrário. Então aqui, ó, tá vendo? O segundo batimento, morfologia de bloqueio de ramo direito. O primeiro não, certo? Só para citar situações especiais que a diretriz cita, existe o bloqueio peri-infarto, que você vai vendo um aumento na duração do complexo QRS, da presença de uma onda Q anormal. Então, isso é por conta, né, geralmente nas derivações inferiores ou laterais, por conta da isquemia. Tem o peri-isquemia, né, que é o peri-infarto, peri-isquemia, porque aí acontece um aumento transitório da duração do QRS com alteração do segmento ST também, uma fragmentação do QRS, que daí são aqueles entalhes na onda R ou na onda S, em duas derivações contíguas, mas sem critérios para bloqueios de ramo. Então você pode descrever como fragmentação do complexo QRS, tá? É, geralmente é melhor visibilizado nas paredes inferiores, nas derivações da parede inferior. E daí também tem o bloqueio de ramo esquerdo atípico, que naquele caso, onde o paciente infarta e aí começa a aparecer ondas Qs profundas e largas e muda um pouquinho aquele padrão habitual que a gente citou. E aqui o bloqueio intraventricular parietal ou Purkinje músculo focal. É, basicamente é uma condição, né, mais difícil de acontecer. Ele descreve quando o distúrbio dromotrópico ele localiza-se entre as fibras de Purkinje e o músculo. Então, é uma parte mais distal do sistema de condução, né? Então, geralmente está condicionado naquelas situações de cardiomiopatia, hipertrofia importante muscular, né? E pode estar associada a BDAS, sobrecarga ventricular esquerda, enfim. E aí ele cita, né? Geralmente pode ter um padrão de QRS largo, mas sem morfologia de BRE, né? Certo? Só por último, o que a diretriz fala sobre atraso de condução, né? Atraso do final da condução. Na diretriz de 2016, né? Que é a mesma diretriz, só que de 2016, ele fala dessa questão da duração do atraso, aquela R empastada em AVR, e sabe aquela onda S em D1, AVL, V5 e V6 atrasada, empastada? Ele citava essa duração maior ou igual a 30 milissegundos, tá? Nessa diretriz, agora, a última, ele já fala que quando o distúrbio de condução pelo ramo direito for muito discreto, você pode dizer atraso final de condução pelo ramo direito, tá? Então, ele cita, não fala mais dessa duração do atraso, né? Só fala que encontra aquelas S empastadas em V5 e V6 e muitas vezes, né, acaba lembrando também aquele padrão que a gente falou dos bloqueios fasciculares, né, do ramo direito. Bom, essas foram as minhas referências.